Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma oração, mais uma vez, pela palavra. Querido Deus, nós aqui estamos, desejosos por ouvir a Tua palavra. Eu também, que vou transmitir nessa noite, Pai. Também, Pai, desejo ser neste momento transformado, Pai, pela Tua palavra. Peço pelos meus irmãos, Deus, que a Tua palavra venha de forma poderosa, Deus, assim como ela é, e quebrar barreiras, quebrar paradigmas, transformar a nossa vida, Pai, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, porque é isso que a Tua palavra faz, Deus, em nós, é isso que Teu Espírito Santo realiza em nós. Pedimos, Pai, pedimos, Deus, porque essa é a nossa única opção, nossa única possibilidade. E o Senhor nos despertou, o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, que ouvíssemos a Tua palavra nessa noite. Pedimos, Pai, nos dê graça para ouvir a Tua palavra, entendê-la, e não somente isso, mas aplicá-la às nossas vidas, a cada aspecto da nossa vida. Pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então, hoje essa noite é a última pregação em Gálatas. Nós terminamos, foi uma longa jornada, não tão longa, né, mas uns 3 meses, 4 meses, mas foi muito especial, para mim foi muito especial. Ouvir uma semana após semana a palavra dessa forma, como Paulo trabalha, como Paulo vai trabalhando nessa carta, vai trabalhando nos problemas que estão muito aparentes na igreja, na Galácia. E uma coisa dá para ver muito claramente nessa carta, é que Paulo escreve com o seu coração na mão. Paulo escreve com o seu coração na mão. Essa carta aos Gálatas demonstra de forma muito clara o coração pastoral de Paulo. Dá para ver um coração fortemente pastoral. Porque o complicado é que, ao escrever dessa forma, ele se expõe em múltiplas ocasiões. Ele se expõe. Porque em alguns momentos, dependendo de como vão interpretar ele, eles poderiam dizer que ele está ou com raiva, eles poderiam dizer em outros momentos que ele é desrespeitoso, e até mesmo mal educado, em alguns momentos, dependendo de como vão interpretar, porque ele está expondo o seu coração. Mas isso nada mais é do que o resultado do evangelho na vida de Paulo. Ok? Porque Paulo entende que ele tem um papel pastoral na vida de muitas pessoas, na vida de muitas igrejas, e para cumprir esse papel, ele está disposto a abraçar quando é necessário, mas ele também está disposto a machucar dependendo da situação. Assim como Jesus fala para Pedro, quando este perde o foco, né? Quando Jesus está falando sobre a sua crucificação, e Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás. Algo que não seria muito legal ouvir isso do Cristo, né? Não seria muito legal você ouvir imagina Pedro, né, naquele momento. E Paulo, como pastor e apóstolo, ele entende claramente que tem momentos que precisa falar coisas que talvez fará com que ele não seja convidado de volta na Galácia. Ou alguma outra festa de aniversário, ou algum lugar, ele talvez com algumas dessas palavras, eles não vão querer convidar ele de volta. O seu papel é pregar o evangelho e proteger as ovelhas de lobos. E, se necessário, dar algumas cajadadas em algumas ovelhas teimosas, para que parem de andar em locais afastados. Em alguns momentos é importante. E ao contrário de crenças populares que dizem que pastores presbiterianos gostam de subir no púlpito para poder bater nas ovelhas, digo que em muitos momentos não é agradável pregar o evangelho. Porque dói. Ao mesmo tempo que prego para vocês, eu prego também para mim. Quando monto sermão, quando prego aqui, estou pregando também para mim.
Muitas vezes não é agradável se manter fiel à palavra e tratar sobre feridas expostas. Não é gostoso. Não é gostoso. Às vezes é muito tentador vir aqui pregar somente o evangelho de jujubas, de arco-íris, de tá tudo bem, fiquem tranquilos, tá tudo certo. Só que aí não tem amor. Aí falta um componente muito importante, que é essencial. A gente precisa servir em amor naquilo que fomos chamados, mesmo que isso custe o nosso bem-estar. Então, o meu bem-estar não é o guia para ouvir aqui pregar. E, de novo, pregar em Gálatas é um imenso desafio. Por que é exatamente um desafio? Porque a carta inteira é um manual que fala exclusivamente sobre o que não significa ser cristão e como ser um verdadeiro cristão. E por que isso é difícil? E é aqui que pega, porque quando você procura manual, seja escrito, ou seja hoje em dia no YouTube, né? Hoje em dia tem manuais no YouTube, gente. Mas você está procurando aquilo porque você quer facilitar um processo. Você não quer quebrar a cabeça, você não quer ficar tentando, a não ser que você seja muito teimoso e você quer demonstrar que consegue se virar sozinho. Mas geralmente você não quer quebrar a cabeça. Você não quer arriscar de quebrar aquele objeto e por isso você vai lendo o manual e o passo a passo para poder usufruir daquela coisa, ok? Então, quando você faz sem manual e a coisa não liga ou não funciona, você se rende e fala humildemente, com raiva, fala, vou ver no manual por que não está funcionando. E no caso de pessoas normais que procuram o manual, você quer o passo a passo para poder usufruir no final. Mas depois de seguir todos os passos, se depois de tudo isso você seguir perfeitamente tudo, você faz cada aspecto, você fala, não, eu vou ler ponto por ponto, porque tem alguns pontos que você quer pular, mas fala, não, eu vou ler ponto por ponto. Se depois de tudo isso a coisa não funciona, aí vem uma preocupação, ok? Você se sente digno de receber aquele resultado. Olha, eu fiz tudo certo, eu preciso disso, teria que dar certo. Mas caso você não receba o resultado final, você se sente ultrajado, você se sente injustiçado, porque você fez tudo certo. E essa carta vai deixar claro que não existe nada no nosso alcance para poder usufruir do produto, que nesse caso é a salvação. O ser herdeiro dos céus. Imagine que você compra uma televisão, mas no manual fala que não existe nada que você possa fazer para poder ligar aquela televisão. Meio estranho, né? Você compra a TV e fala, olha, fizer o que você fizer, não vai funcionar a TV. Você pode até sentar na frente da TV e fingir que você está assistindo alguma coisa, mas você só vai estar assistindo o seu reflexo na tela. E continuando o exemplo da televisão, estou até o fim no exemplo da TV. Na verdade, Paulo fala que é Deus quem te dá essa televisão, Ele que faz a conexão gratuitamente e depois te dá as instruções de como usufruir daquela televisão. Eu me empolguei um pouco no exemplo da TV, prometo que não vou voltar a falar de televisão, mas tudo isso para explicar por que é complexo pregar em Gálatas, porque é complexo porque o evangelho é muito escandaloso, ele é ofensivo, o evangelho é ofensivo, porque humanamente a gente deseja ter o controle do processo, a gente quer ter o controle, a gente anseia usufruir das coisas e depois apontar para o nosso braço e dizer que aconteceu pelo nosso esforço. Eu fiz acontecer. Por isso, pregar que não tem nada no seu alcance para alcançar a salvação é escandaloso. Dizer que é possível que você seja uma pessoa exemplar, uma pessoa muito boa, mas que talvez você vá para o inferno, e a pior pessoa do mundo aos seus olhos pode ser alcançada por Deus, isso é ofensivo também. Isso é ofensivo. Dizer que Cristo é o único caminho e que somente encontra o caminho quem for trazido por Cristo, isso é ofensivo. Dizer que qualquer pessoa que for de outra religião, por melhor que seja, que não se render a Cristo,
ela não herdará o reino dos céus, isso é escandaloso, isso é ofensivo para muitas pessoas. Muito ofensivo. E, assim, o mundo acredita que a religião e a moral são coisas muito boas e importantes. Todo mundo concorda. Se você perguntar para qualquer pessoa, é importante ter ordem? É bom ter uma religião? É bom ter uma moral? Todo mundo vai falar, claro que é bom. É bom. Mas quando o evangelho da cruz é pregado, o assunto se torna altamente escandaloso, ofensivo. E se tudo isso não te causa nem escândalo, nem alívio, talvez você ainda não entendeu a cruz. Talvez você ainda não entendeu a cruz. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no último trecho de Gálatas 6, a partir do versículo 11. Gálatas 6, 11. Se tiver um celular, Gálatas 6, versículo 11. Amém? Vocês encontraram? Grande parte, sim. E o texto diz assim, a partir do versículo 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. De novo, a preocupação de Paulo é para com os seus, ok? Essa é a preocupação de Paulo. E ele deseja que os seus discípulos percebam a intenção daqueles que desvirtuaram o evangelho. Qual que é a intenção desses? Paulo deseja trazê-los de volta e desmascarar de uma vez por todas aqueles falsos mestres. O final da carta é um aviso final. Meus irmãos, acorda. Logo no versículo 12 e 13 podemos ver algo muito importante. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Os que querem, que Paulo está falando, os que querem que vocês se circuncidem, eles fazem isso para eles poderem ter algo no que se gloriar, porque eles não aceitam o escândalo da cruz. Nós vemos claramente em Gálatas 5:11, quando Paulo escreve, pouco antes desse texto, eu, porém, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Ou seja, para pregar a circuncisão implica em não aceitar a cruz. Em outras palavras, se gloriar na carne é o oposto de se gloriar na cruz. Quem se gloria na carne não consegue se gloriar na cruz. Desse modo, Paulo continua escrevendo e se coloca do lado oposto daqueles mestres. Versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aqui a gente já pode ver duas dinâmicas com as quais Paulo deseja encerrar essa carta. Essas duas principais dinâmicas que ele está trabalhando na carta inteira.
essas duas realidades se opõem. Aqueles que se gloriam na carne e aqueles que se gloriam na cruz. Essas duas vertentes precisam ser compreendidas no desfecho dessa carta. E para isso a gente precisa entender um pouco melhor algumas dessas palavras e a ideia por trás delas. E a gente vê a primeira palavra quando se fala de se gloriar. E a gente vê uma e outra vez. E eu já ouvi há muito tempo essa palavra, já ouço muitos momentos, já até usei no passado, mas eu reconheço que muitas vezes usei sem entender muito a sua profundidade. Já usei, eu me glorio na cruz, algo meu, algo... Mas, na verdade, a gente vê que Paulo está usando essa palavra emprestada de um vocabulário de guerra. Ok? O se gloriar em algo. É como se fosse quando o general de guerra, antes do seu exército avançar para a luta, ele motiva o seu exército, falando sobre as suas características, suas qualidades, aquela motivação frente a um momento de vida ou morte. Então, assim, um exemplo muito claro que para mim sempre fica é no filme do Senhor dos Anéis. Alguns aqui sabem que eu curto bastante Senhor dos Anéis, mas tem um discurso no Senhor dos Anéis que no final do filme, bem no final do filme, que tem um discurso de guerra, justo antes deles batalharem, justo antes deles enfrentarem a morte certeira. Eles vão batalhar e o capitão, o futuro rei, diz assim: filhos de Gondor, meus irmãos, eu vejo nos vossos olhos o mesmo medo que poderia derrubar o meu coração. Poderá vir um dia quando a coragem dos homens falhar, quando abandonarmos os nossos amigos e quebrarmos todos os nossos laços de união. Mas esse dia não é hoje. Uma hora de lobos e escudos partidos, quando a era do homem se desmoronar. Mas esse dia não é hoje. Hoje nós lutaremos por todos aqueles que nos são queridos nessa boa terra. Eu peço-vos para que se levantem comigo, homens do oeste. Arrepios. Naquele momento, todo mundo, até dá vontade de ser no cinema, deixa eu lutar junto. Tem como. É algo, isso que isso é isso que envolve o se gloriar. É isso que Paulo está falando, está usando essa linguagem. E todos esses discursos de se gloriar, eles têm o objetivo, chamar à memória quem eles são. Quem eles são. Vocês são homens livres, vamos lutar. Aquele discurso eu não sei o nome em português, do filme Braveheart, né? O coração valente, né? Lutamos pela liberdade, vocês não poderão tirar nossa liberdade. Então ele traz esse ideal de o gloriar-se envolve você trazer à tona quem você é. Você traz características de quem você é. E no momento que lembram de quem são, de onde eles são, o que eles são capazes de fazer, o que o braço deles é capaz, eles ganham forças para lutar por aquilo. Okay? Isso é o que acontece, esse objetivo. Se gloriar em algo nesse contexto, então está ligado à ideia de ser motivado a partir das características da sua identidade. De novo, se gloriar, quando me glorio em algo, nesse contexto significa que está ligado à ideia de ser motivado a partir das características da minha própria identidade. E aqui Paulo faz essa separação. Primeiro, fala sobre os que se gloriam na carne. Se, entendendo essa ideia, para onde Paulo está indo, se a sua identidade está pautada naquilo que você tem, ou o que você consegue fazer, ou o que você consegue oferecer, você vai viver se gloriando na carne. Esse é o ponto. Se a sua identidade está no que você faz, no que você pode oferecer, no que você tem, a sua vida vai ser em prol de se gloriar na carne.
Eu posso, eu consigo, eu sou precioso, eu sou lindo, sou vencedor. Né? É o discurso de autoajuda, né? Que procura fazer com que a sua identidade esteja pautada em verdades que você martela na sua cabeça, sobre coisas que você pode fazer para conquistar. E, de novo, é a mentalidade do nosso século, é a mentalidade da história da humanidade. É o que, muitos momentos, parece levar o ser humano para frente. Eu sou alguém, vou para frente. E uma identidade, meus irmãos, pautada naquilo que a gente pode fazer, você precisa entender que esse tipo de identidade precisa ser constantemente validada. Uma identidade pautada no que você pode fazer somente precisa ser constantemente validada pelos outros. A gente encontra sentido quando a gente é validado. Nós precisamos de outros para nos sentirmos aceitos. Eu admito que na minha adolescência eu vivi muito preso buscando a validação de outros. Na procura por validação eu vivia me comparando a outros. Eu lembro nos Estados Unidos, quando meus pais pastorearam numa igreja lá, onde não tinham adolescentes, eram todos jovens, eu era adolescente, e eu era muito tímido, sempre com vergonha, assim, tímido, né, com vergonha de falar, e meu irmão mais velho, ele é muito extrovertido, e eu desejava ser igual a ele, para poder fazer mais amigos. Nossa, se eu pudesse ser assim, se eu pudesse ser como aquele personagem do desenho, nossa, aí eu seria muito realizado, conseguiria. E é isso que eu acreditava. Se eu for mais extrovertido, eu serei mais aceito, eu terei mais amigos, eu serei mais feliz. Quem eu era não era suficiente para me fazer vencer a batalha pela felicidade. Era basicamente isso. Por isso, nesse exemplo, quem se gloria na carne vive numa dinâmica constante de validação, onde a inveja e a competitividade vai guiar todo o processo. Porque se eu preciso ser aceito, mas existe outro que parece ser mais merecedor, que parece ser aceito, que parece merecer mais, eu preciso ser melhor do que ele. Ou no mínimo igual a ele. Mas me faz muito lembrar daquele trecho no final de João 21, onde Jesus está conversando com Pedro sobre como as coisas que acontecerão com ele no futuro em relação à sua morte. E Pedro, naquele momento, ele não responde muito sobre isso. E Pedro pergunta a Jesus sobre... Estão andando e olha para o lado. E João, Jesus? O que vai acontecer com ele? Então, naquele momento, Jesus fala para Pedro: Pedro, me segue. E Pedro: mas e João? E ele? E Jesus responde: o que te importa o que vai acontecer com Pedro? O que vai acontecer com João? Quanto a ti, segue-me. Segue-me. E esse estilo de vida, de uma identidade carnal, faz com que eu não deseje servir o outro, mas sim me aproveitar do outro. Em última instância é isso. Porque faz com que o outro exista para servir os meus propósitos. Eu vou fazer o necessário para ser aceito pelo outro, porque no final é para minha própria necessidade. Eu preciso ser aceito por ele, preciso ser validado por ele, vou fazer o possível para agradá-lo, mas no final, quem está servindo de tudo isso sou eu. Eu estou usando o outro para no futuro me sentir melhor comigo mesmo, para falar: olha, eu consegui. E isso é se gloriar na carne. Como dá para ver no versículo 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Neste caso, os falsos mestres, os Gálatas, eles estão tentando fazer com que eles sigam rituais judaicos para poderem validar quem eles são. Os Gálatas estão sendo usados por esses mestres para que eles possam se sentir mais merecedores de Deus, para que possam se sentir melhores pessoas. Assim como Keller diz, Tim Keller,
A religião induz a que nos orgulhemos de alguma coisa a nosso respeito. No final, o que o outro faz, o que eu faço que o outro faça, tem o objetivo de que eu ganhei alguma coisa em relação a isso. A religião apenas se torna uma ferramenta para o meu bem-estar. Quando nos gloriamos na carne, meus irmãos, isso é quando nós pautamos quem nós somos naquilo que a gente pode oferecer, nós somos levados a deixar de servir um irmão quando ele não satisfaz a nossa expectativa. A gente é levado a não servir ele. No momento em que ele não me valida, eu o excomungo. Eu falo, olha, ele não me validou, ele não me deu a resposta que eu queria, ele parece que não está merecendo, ele não é muito legal comigo. Vou deixar ele de lado. Quando ele me fere, eu firo de volta. E o nosso erro é querer dividir as áreas da nossa vida entre coisas profanas e santas. E não percebemos que Paulo aqui, ele inclui todos os aspectos da nossa vida. Nos nossos relacionamentos. Quantos de nós aqui agimos com o próximo, nosso cônjuge, da mesma forma? Olhamos para o outro sempre maquinando o que nós vamos receber em troca. E se a troca não está sendo justa? Será que está sendo justo? Será que eu vou ganhar com isso? E não existe serviço em amor. Existe um serviço condicional. Eu uso o outro para que ele possa validar a minha vida e ele possa me servir de volta. Se eu não conseguir do outro o que eu desejo, eu deixo de servir. E isso é exatamente o movimento contra o qual o Paulo está falando. Se você vivencia isso, se você tem dificuldade em continuar servindo aquele que não merece abertamente ser servido por você, aquele que te machuca, significa que você está vivendo numa dinâmica onde você está se gloriando na sua própria carne. Quando você se gloria na carne, a sua vida gira em torno de você mesmo. Tudo que você faz, o serviço, a doação, a moral, é para que no final você seja suprido. Por isso, os que se gloriam na carne fogem do escândalo da cruz. Porque a cruz é o escândalo para todo aquele cuja identidade está enraizada naquilo que pode oferecer. A cruz é um escândalo para todos aqueles que vivem na dinâmica da carne. E o que essa doutrina da cruz ensina quando se fala a cruz, quando eles não aceitam a cruz? Essa doutrina ensina que Cristo veio para morrer na cruz para salvar os seus. Cristo veio na cruz para salvar os seus. E os seus são todos aqueles que o recebem. E os seus são justificados por essa obra e somente por crerem nele. É só isso. E por que isso é um escândalo? Porque significa que se a doutrina da cruz estiver certa, tudo aquilo que você baseia a sua identidade, o você se considerar uma boa pessoa, você ser rico, você ser inteligente, você ser alguém estudado, um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, isso não serve de absolutamente nada. Se a sua identidade está alicerçada nessas coisas, o mundo te controla. O mundo te controla. A sua vivência vai ser gasta tentando competir para manter essas coisas. Você vai viver ansioso todos os dias da sua vida tentando manter isso, porque é isso que te faz. A cruz é um escândalo porque joga na nossa cara que a nossa identidade carnal é uma identidade falida. Se a sua identidade está pautada, mulher, em ser uma mãe, em ser
algo, no momento que você não conseguir, e aí, o que você tem? Homem, se sua identidade está pautada na força do seu braço, e no dia que você não conseguir levantar da sua cama, e aí? A sua identidade está falida. Em segundo lugar, aqui Paulo fala sobre os que se gloriam na cruz. É aqui que está o presente. É aqui que está a alegria, né? Nos versículos 14 e 15, Paulo resume todo o Evangelho. 14, que diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Cristo Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a boa notícia aqui aparece quando eu encontro que a realidade de que em Cristo, por causa da cruz, por causa da sua obra na cruz, de tudo o que ele realiza, eu sou feito uma nova criatura. Aí que está a boa notícia, eu me glorio, não no que eu faço, não no que eu posso causar, não nas obras, mas eu me glorio na cruz, ou seja, a minha identidade, a minha motivação não está em mim, mas naquilo que Cristo me tornou. Naquilo que Cristo é. Eu sou um filho, eu sou herdeiro. Aí está a minha identidade. Eu sou isso, eu sou filho, eu sou herdeiro. A minha motivação para servir o outro não está pautada naquilo que eu posso ganhar com aquilo, naquilo que eu vou receber de volta. Porque agora, como nova criatura, eu não sirvo o mundo, mas o meu Pai. Eu desejo agora ser aplaudido pelo meu Pai. Eu não tenho razão para me comparar mais, ou para ser competitivo, porque eu não preciso ser validado pelos outros. Antes, o meu anseio era por validação. E nós sabemos que, segundo Romanos 1, na verdade, a gente buscava pela validação de Deus. Existia um anseio dentro de nós, de querermos ser aceitos por Deus, mas nós não conseguíamos por nós mesmos. Agora em Cristo, como uma nova criatura, nós somos validados por Deus. Não pelas nossas obras, mas pela obra redentora de Cristo na cruz. Você é validado por Ele. Assim como Paulo fala, nisso eu me glorio, como ele fala em Filipenses 3, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. 1 Coríntios 1, 31, 2 Coríntios 10, 17, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aqui se encontra a minha identidade. Assim como uma criança constrói a sua identidade com o tempo, a sua, Deus vai construindo gradualmente. E nesse processo existem erros, mas não paramos de correr. Nos perdoamos, continuamos, nos apoiamos, continuamos. E por que a gente continua, meus irmãos? Porque nós confiamos em Cristo e na sua obra. Aí está a nossa garantia de quem nós somos. Isso vai poder ser tirado de nós? Não. Lembramos diariamente de quem somos em Cristo. Eu gosto muito de uma paráfrase que o Tim Keller faz nesses dois versículos, o versículo 14 e o 15, que diz assim: o Evangelho muda aquilo de que fundamentalmente eu me orgulho. Ele transforma toda a base da minha identidade. Nada no mundo inteiro tem qualquer poder sobre mim. Eu sou livre, afinal, para desfrutar do mundo, porque eu não preciso dele. Eu não preciso me sentir inferior, nem superior a ninguém. Eu estou sendo reconstruído, transformado em algo e alguém completamente novo. Nós antes vivíamos presos buscando a aceitação dos outros. Agora nos gloriamos na cruz e vivemos como filhos aceitos,
filhos aceitos que são alcançados no presente, somos alcançados hoje pelo que Cristo fez e pela esperança futura da sua volta. Isso é o que nos alcança. Nós nos gloriamos na cruz quando nós entendemos que é tudo por mérito dele e é tudo para ele. Servimos pautados nessa realidade. Nós não deixamos de servir quando a gente não recebe a validação. E quando a gente vive nessa realidade, faz parte de nos gloriarmos na cruz, porque nós entendemos o que Cristo fez na cruz, nós entendemos que fomos transformados de dentro para fora. Somos uma nova criatura. Ele foi ferido para que nós fôssemos curados. Ele foi partido para que nós fôssemos unidos. Ele morreu para que vivêssemos. Ele foi rejeitado para que fôssemos aceitos. Ele se tornou maldição para que fôssemos validados. E é nisso que nós nos gloriamos. E se tudo isso, meu irmão, não te causa nem escândalo, nem alívio, talvez você ainda não entendeu a cruz. Porque Paulo termina esse assunto falando sobre as marcas do seu corpo. No versículo 17, quanto mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Os que se gloriam na carne trazem consigo as marcas da carne. Uma vida que aponta para si mesma. Eu uso os outros, eu uso o mundo para que eles me sirvam de volta. Os que se gloriam na cruz trazem consigo as marcas de Jesus. Uma vida que aponta para Cristo e o seu reino. Uma vida que revela Cristo e o seu reino. De dentro para fora, sirvo os outros, porque eu vivo para Deus. E os que se gloriam na cruz não acabam bem. Em termos humanos, não acabam bem. Não acabam bem. Naquela citação de Pedro, que falei de Pedro, que pergunta sobre João, Jesus está falando a Pedro. Vou ler aqui o versículo 18, do capítulo 21 de João, que diz: em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois, assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. E a marca do que se gloria na cruz é a morte para o mundo. Estes são nova criatura. Os que se gloriam na carne não herdarão o reino dos céus. Os que se gloriam na cruz são herdeiros. E, meus irmãos, o apelo de Paulo para a igreja na Galácia se mantém firme e é o mesmo feito para nós hoje. Se nos gloriarmos na carne, se o que nós podemos fazer é o que pauta a nossa vida e quem nós somos, nós viveremos nos mordendo e nos destruindo. E é o que acontece historicamente nas igrejas que se afastam do Evangelho. Elas nascem, elas crescem, mas se tornam ariscas, se tornam setorizadas, autocentradas e acabam morrendo. A igreja morre quando ela se gloria na força do seu braço. Ela tenta viver, mas morre. E a igreja continua viva quando é renovada pelo Espírito Santo. Quando ela se gloria na cruz. Quando serve, não para conseguir algo de volta, mas para apontar para o reino. Essa igreja morre para si, mas vive para Cristo. E como tem sido o nosso agir? Para que nós temos vivido? O nosso serviço tem sido condicional, pautado na carne, ou incondicional, pautado na cruz? A qual Deus nós temos servido? Amém. Podemos de pé, irmãos. Querido Deus, bondoso Pai, bendito, glorioso,
Obrigado, Pai, por esse tempo juntos, unidos, reunidos como igreja do Senhor Jesus, neste lugar, para escutar a Tua palavra, para glorificar Teu nome. Obrigado pela Tua presença entre nós. E clamamos, Pai, pela graça, misericórdia do Senhor sobre nós, para que possamos verdadeiramente viver o Teu reino, a Tua vontade, os Teus planos, propósitos, viver essa vida vitoriosa que o Senhor nos dá, em obediência, Pai, ao Evangelho do Senhor Jesus, olhando ao Senhor, autor e consumador da nossa fé, vivendo contigo e por Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, nessa cidade, ó Pai, e onde quer que o Senhor nos envie, possamos servir ao Senhor. Abençoe a cada um dos meus irmãos aqui, suas vidas, famílias, suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, sustenta, anima e fortalece. Que essa semana seja uma semana abençoada e vitoriosa, ó Pai, com Tua ajuda, com a Tua direção, com Teu apoio. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, como povo, como filhos Teus, nessa noite. Se alguém está passando por alguma luta, Senhor Deus, na área pessoal, que o Senhor visite cada um, Senhor, e sustente para a Tua glória, Senhor. Dá uma semana de vitória e nos abençoe para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Receba a bênção e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja convosco, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. É que oramos desde agora e para sempre. Amém, amém e amém.